No livro de 2 Samuel, capítulo 12, nós vemos sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não tinham consideração por Adonai. A regra que estes coanim seguiam no tratamento com o povo era essa: quando alguém oferecia um sacrifício e enquanto a carne estava cozinhando, o servo do cohen vinha com um garfo de 3 dentes em sua mão. Ele enfiava o garfo na panela, na caldeira, no caldeirão ou no pote, e o cohen tomava para si o que quer que o garfo pegasse. Sabe, amado, mesmo diante de toda essa situação, o sacerdote Eli, ele não os corrigia, não os punia. E com isso, todos nós sabemos qual foi a consequência desses atos. Os filhos deles morreram, ele morreu e trouxe ali sobre toda a sua descendência uma maldição. Então, todos nós que temos oportunidade, que a gente possa viver debaixo da graça do Senhor, que a gente possa buscar o Senhor e colocar em prática os mandamentos do Senhor, para que a nossa vida vá bem. E aquilo que os filhos do sacerdote Eli, que o sacerdote Eli praticou, que a gente não venha nunca querer sobre as nossas vidas. Glória a Deus e aleluia. Saúdo a todos com a gloriosa e eterna paz do nosso Salvador Yeshua Mashiach. A paz que vai além do nosso conhecimento, a paz que vai além do nosso entendimento. Tudo que nós temos que fazer, amado, é agradecer ao Senhor. E quanto mais a gente agradece, mais a gente percebe que ainda é pouco. Nesse dia de hoje, com a graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu a oportunidade de amanhecer agradecendo e glorificando o nome dEle, que vive e reina para sempre. Agradecer ao Senhor, compartilhando do amor do Senhor e através da palavra do Senhor. Tudo que o Senhor faz é perfeito, ainda que a gente não entende, ainda que a gente não compreende, mas o Senhor, Ele sabe a medida certa para nos abençoar. O Senhor sabe da nossa necessidade, principalmente Ele sabe como nos trazer cada vez mais para perto do Senhor. Toda situação, toda adversidade, ela não veio para o nosso fim, ela veio para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, todas as vezes que nós elevamos os nossos olhos no nosso Salvador, Ele vai nos orientar, Ele vai nos abençoar. Quantos pais, quantas mães têm chorado, alguns pais porque uma porta de emprego que precisa tanto ser aberta ainda não se abriu. Algumas mães porque têm visto os filhos ali no mundo das drogas, nas dependências químicas, e às vezes já perdeu até a esperança. Ei, amado, se você clamou, se você pediu, não desiste de clamar. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. Ela caminhou com aquela enfermidade por 12 anos. A sua riqueza, o seu dinheiro se acabou, mas ela continuou tendo fé. E aí um dia ela foi no improvável. E aonde que ela podia extrair a cura dela. Quantas vezes nós batemos daqui, batemos dali, nós procuramos isso, procuramos aquilo, e o Senhor, Ele vai nos permitindo até que um dia a gente para tudo. E olha que é somente no nosso Salvador que nós vamos encontrar graça e salvação, e que a gente vai encontrar a cura. Quantas vidas se esvairiam, quantas pessoas que precisam de uma cura física e espiritual, quantos paralíticos que precisam ser libertos, voltar a andar, quantas pessoas com câncer que precisam ser tocadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo e serem curadas. Isso vai depender de mim, de você, porque Deus, Ele já liberou a graça dEle sobre as nossas vidas. Deus, Ele já está abençoando. Então, todos aqueles que creem, todos aqueles que for da vontade do Senhor, Ele vai estar curando. Então, se veio algum mal sobre a sua vida, este mal não é para o seu fim, é para que você clame em alta voz o nome do Senhor. E assim o nome do Senhor será glorificado, assim o Senhor vai fazer com que o nome dEle seja exaltado, derramando graça, derramando glória, derramando poder, derramando virtude, derramando cura. O que queres que eu te faça, independente de onde é a sua dor, clame ao Senhor. Se tentarem calar a sua voz, clame um pouco mais. Se disserem que você não é capaz, mesmo que seja arrastando, mas vá até o nosso Salvador. O nosso Salvador é aquele que nos chama pelo nome, aquele que fala: vinde a mim como estás e eu te transformarei. Então, independente da circunstância, clame ao Senhor enquanto você pode achar. O apóstolo Paulo, ele também tinha ali um espinho na carne. E toda vez que a gente tem um espinho na carne, isso dói, incomoda, e a gente fica sem saber o que fazer. Mas ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9,
nós vemos o Senhor respondendo para ele. Mas o Senhor me disse: minha graça é suficiente para você, porque meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Olha só para você ver, meu amado. Em meio a esse problema, essa situação aí da sua vida, né? É para você clamar, né? Na nossa fraqueza que o Senhor mais trabalha. Quando a gente se acha autossuficiente, às vezes nós nos afastamos do Senhor. Mas quando a gente se torna totalmente dependente do Senhor, quando a gente reconhece que o poder, que a graça, a misericórdia, a glória está nele, aí, amado, o Senhor vem, se alegra e nos chama e nos toma pela mão direita, nos erguendo com poder e autoridade e nos abençoa. Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas. Se você não sabe o que fazer, clama ao Senhor de todo o coração. Clama ao Senhor. Jeremias, capítulo 33, versículo 2 em diante, assim diz Adonai, o Criador. Adonai, que formou o universo e mantém sob sua direção. Adonai e seu nome. Clame a mim e eu responderei. Contarei a vocês grandes coisas, coisas escondidas das quais você não foi informado. Todos nós, amado, temos problemas, todos nós temos dificuldade, né? O que vai fazer a diferença é nós chegarmos diante do Senhor com o coração quebrantado. É a gente rasgar o nosso coração e sentar e falar: Senhor, senta aqui. Olha, Pai, isso está me incomodando, esse espinho na minha carne, né? Tá difícil para mim. O que o Senhor pode fazer por mim? Como o Senhor quer que eu ande daqui para frente? Outrora nós éramos ovelha desgarrada, mas hoje não, hoje nós temos o bom pastor. A gente tem somente que ir até Ele. Toda vez que nós nos achegamos até Deus, o Senhor também se achega até nós. Então, independente da circunstância, independente da situação, creia, Deus tem o melhor para aquele que clamar de todo o coração. Clame ao Senhor, e quando o Senhor vier sobre a sua vida, quando Ele te abençoar, amado, que isso seja para o nome do Senhor ser glorificado. No livro de Gênesis, a gente vê ali o Senhor falando com Abraão, para que Abraão andasse na presença do Senhor. Ele ainda não era Abraão, mas o Senhor o chamou e convidou ele para que ele andasse na presença dele. Então, amado, que a gente possa caminhar na presença do nosso Salvador, que a gente possa simplesmente adorar o Senhor de todo o nosso coração, que a gente possa buscar o Senhor e que a gente possa compreender que o Senhor é o nosso Deus e é Ele que nos sustenta. Livro de Briste, Gênesis 17, versículo 1. Quando Avram tinha 99 anos, Adonai apareceu a ele e lhe disse: Sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e tenha um coração puro. Sabe, amada, é isso que o Senhor quer da gente, que a gente mantenha o coração voltado para Ele, que a gente procura tirar, sabe, as impurezas, o rancor, as mágoas, a tristeza, aquilo que está nos incomodando, aquilo que nos está tirando a graça, a presença do Senhor. Tem coisas que sozinhos nós não vamos conseguir, mas a partir do momento em que nós abrimos a nossa boca e pedimos ao Senhor, o Senhor vem e tira, porque Deus, Ele não quer ódio no nosso coração. Deus, Ele não quer mágoa, Deus não quer nenhum sentimento adverso à vontade dEle. Deus quer o nosso coração limpo, o nosso coração puro, para que Ele possa trabalhar. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, diz: Dai-me, filho meu, teu coração. É tudo que o Senhor pede para mim e para você, que a gente possa entregar o nosso coração. Olha, Deus poderia pedir um tanto de coisas, mas o que Ele pediu para mim e para você? Um órgão pequenininho capaz de caber na palma de nossas mãos. Vê a humildade do nosso Deus, vê a simplicidade, né? Se a gente chega perto de um homem, de uma mulher, né? E geralmente o que eles pedem? Eles pedem riqueza, eles pedem fortuna, eles pedem um tanto de coisas mirabolantes, mas o nosso Salvador não, Ele pede o quê? O nosso coração, só isso. A partir do momento que nós entregamos o nosso coração ao Senhor, o Senhor Ele começa a agir, Ele começa a trabalhar. Provérbios 23, versículo 26. Meu filho, dê-me seu coração.
Amado, que a gente possa entregar os nossos corações ao Senhor, que a gente possa adorar o Senhor de todo o coração. Eu confesso aos irmãos que desde ontem, quando o Senhor me revelou a palavra dele, eu fiquei muito satisfeita. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna e julgam-se que nas Escrituras Sagradas tem a palavra de vida eterna. Então examine-as todos os dias, pega um pouquinho a palavra de Deus, todos os dias, peça ao Espírito Santo do Senhor que fale com você. Todos os dias a palavra do Senhor ela se renova sobre as nossas vidas e para cada dia o Senhor vai enviar ela com um propósito. Hoje Deus pode estar enviando ela para a minha vida, amanhã a mesma palavra pode servir para a sua vida, amanhã essa mesma palavra pode falar com o seu vizinho. O importante é nós estarmos sempre preparados com a palavra do Senhor na nossa boca e quando o Senhor nos abençoar, sempre que a gente possa ser grata ao Senhor, sempre voltando, sempre agradecendo e nunca nos exaltando, sempre nos humilhando cada vez mais. Quando eu lembro ali da história de Davi, e é a história que o Senhor colocou no meu coração, eu vejo ali ele rei, e eu vejo ele mesmo sendo rei, né? Ele se humilhando diante do Senhor. Quantas e quantas vezes Davi foi à presença do Senhor, quantas e quantas vezes ele se derramou na presença do Senhor, e isso alegrava o coração de Deus, isso era o que movia o coração de Deus para estar abençoando a vida dele. Olha, que muitas das vezes Davi ele foi esquecido, mas na vida de Davi teve momentos ali, momentos em que o Senhor o exaltou, teve momentos em que Deus permitiu ele agir como louco, mas teve momentos também que Deus fez ali uma aliança entre Davi e Jonathan, que era o filho de Saul. Então, independente da circunstância, independente de onde está a sua caminhada, creia que o melhor a gente sempre está adorando ao Senhor. Antes de chegar na vida de Davi, a gente vai conhecer um pouquinho da história de Saul. Livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos como juiz sobre Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e seu segundo filho chamava-se Aviá. Eles foram juízes de Beer-sheba. Entretanto, seus filhos não seguiram seus caminhos. Eles se voltaram para as riquezas de modo que aceitavam subornos para perverter a justiça. Mais adiante, a gente vai ver ali Adonai, no versículo 7, dizendo para Samuel. Adonai disse a Samuel: ouça o povo em tudo que eles dizem a você, porque não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Não me querem como rei sobre eles, e eles estão fazendo a você exatamente o que estão fazendo a mim, desde o dia em que eu os trouxe do Egito, até o dia de hoje, abandonando-me e servindo a outros deuses. Faça o que eles dizem, mas entregue a eles um aviso solene, contando-lhes que tipos de decisões tomará o rei deles. A gente vê ali o povo pedindo a Samuel um rei. Samuel ele não queria que isso acontecesse, mas aí Deus, vendo a insistência do povo, ele falou: Samuel, dá para o povo o que eles estão pedindo, não é você que eles estão rejeitando, mas sim a mim. Quando nós pedimos, Deus, não é aquilo que Deus quer dar para a gente. Deus está preparando, Deus está trabalhando, mas a gente fica insistindo, Deus fala: dá. Sabe, porque Deus ele conhece o nosso dia de amanhã. Ele conhece a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. Ele sabe aquilo que é melhor para a gente. Mas de tanto insistir, ele fala: dá. Aí, quando o povo pede, Deus ainda fala: mas adverte eles sobre tudo aquilo que vai acontecer sobre eles, o que o rei deles fará. Deus queria aquela situação? Não queria, mas o povo quis. Quantas vezes nós pedimos e a gente não procura saber: Deus, qual é a tua vontade, qual é o teu querer? Aí de tanta gente ficar pedindo, a gente não enxergar os livramentos de Deus, não enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida, Deus fala: toma para você ver as escolhas que você fez. Então, que os nossos olhos estejam somente no Senhor. E quando a gente for abrir a boca para pedir, que a gente possa pedir: Senhor, dai-me a tua graça, dai-me sabedoria, dai-me entendimento, para me pedir segundo a vontade que vem do teu coração. E, sobretudo, que não venha acontecer a minha vontade, mas sim sempre prevalecer a tua vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a nossa vida vá bem.
No livro de 1 Samuel, a gente vê a unção a qual Deus manda derramar sobre a vida de Davi. Adonai disse a Samuel: por quanto tempo ainda você se lamentará por Saul, tendo eu o rejeitado como rei de Israel? Encha um chifre com óleo e vá, e eu enviarei a Isaia, o Bet-lame, porque escolhi para mim mesmo o rei dentre seus filhos. Samuel ainda estava ali pensando, desgostoso com aquela situação, mas Deus já estava ali consolando ele, falando: ei, não preocupa não. Preocupa não, que eu já rejeitei Saul e agora eu vou te usar para levantar um rei ali, filho de Isaia. Aí o que aconteceu? Samuel, ser humano como eu e você, ele ficou preocupado com o que aconteceria com a sua vida. E o que ele falou? Mas e se Saul me encontrar pelo caminho? Ele é capaz de até tirar minha vida, né? Ficou preocupado. Só que aí Deus falou assim: fala que você vai sacrificar. E aí Deus cuidou para que nada acontecesse de ruim com Samuel. Chegando lá na casa de Isaia, diz as escrituras sagradas que quando ele bate o olho no irmão, ele olha assim e pensa que era aquele rapaz. Mas aí Deus, Adonai, entretanto, no versículo 7, 16, versículo 7, entretanto, Adonai disse a Samuel: não atente para a sua aparência ou para a sua altura, porque eu o rejeitei. Adonai não vê como o homem vê. Os homens olham para a aparência externa, mas Adonai olha para o coração. Deus, ele conhecia o coração daquele rapaz. Não era aquele rapaz. Quantas vezes eu e você, nós olhamos para a aparência? Quantas vezes, porque fulano é bem visto, porque fulano tem aparência de servo de Deus, porque tem um cabelão, porque veste bem, porque fala bem. Ei, mas a gente não deve atentar para isso. A gente deve atentar para aquilo que o Senhor vê aqui no nosso coração. E neste dia de hoje, nesse dia, eu ia falar nessa manhã, mas já está quase tarde. Nesse dia de hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de a gente examinar o nosso coração para ver se o Senhor está agradando de nós, para que a gente possa ser o eleito, o escolhido do Senhor. Aí quando passa ali vários irmãos, né, dos filhos de Isaia, quando passa vários dos filhos de Isaia, Deus fala sempre, só que parecia que tinha passado todos, mas Deus não confirmou nenhum deles. Aí ele pergunta, ali no versículo 11, aqui estão todos os seus filhos? Perguntou Samuel a Isaia. Ele respondeu, ainda o mais moço, ele estava fora cuidando das ovelhas. Samuel disse a Isaia: envie alguém e traga-o de volta, para que nós não envie alguém e o traga de volta. Por quê? Porque nós não sentaremos para comer até que ele chegue aqui. De repente você pode estar se sentindo esquecido, sozinho. De repente você pode achar que ninguém está te vendo. Ei, mas os olhos do Senhor já te viram. Quando o Senhor ele te enviou ao deserto, quando o Senhor te enviou a uma tarefa, o Senhor estava te preparando, te capacitando. Quando Davi estava ali cuidando das ovelhas, quando ele foi esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, ei, Deus não esqueceu dele. Deus não esquece de nenhum dos seus, independente da circunstância, independente da situação, independente de quem quer que seja. Quando Deus tem uma promessa, essa promessa vai se cumprir. E aí Samuel falou: peça para o chamar. Nós não sentaremos enquanto ele não chegar aqui. Talvez a promessa de Deus está demorando na sua vida, porque você está fazendo igual o povo do Egito, dando voltas, círculos, sabe? No mesmo lugar, você está desobedecendo, você está buscando a sua vontade, mas esqueça a sua vontade e comece a buscar agora a vontade do Senhor. Quando a gente vê ali Samuel ungindo Davi, nós vemos que Davi ele foi escolhido por Deus. Mais adiante nós vemos o propósito de Deus se cumprindo na vida de Davi, quando tinha ali aquele homem de 2,9 metros de altura, e ele estava desafiando o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, e a qual ele simplesmente perguntava se não tinha homem ali para enfrentar ele. E o povo do Senhor, preparado para as batalhas, que estava ali no exército, eles ficaram com medo. Medo é bom, Eles ficaram com medo
e não foram ali para frente. Mas aí Davi, olha o propósito de Deus, Davi, que tinha sido ali enviado pelo seu pai para levar algo de comer para os seus irmãos, ele chegou ali perto do campo de batalha e ele perguntou, viu aquele barulho, aquele alarido todo, e perguntou: quem é esse que desafia a honra do Deus vivo? O que vai ganhar o homem que o enfrentar? Quando ele fica sabendo daquilo tudo, uma pessoa vira para ele e fala de todos os benefícios. Aí o seu irmão, olha, você vê que não foi uma pessoa de fora, mas foi alguém próximo dele, chama ele de presunçoso, pergunta para ele: o que ele está fazendo aqui? Manda ele embora, fala que ele é um aparecido. Quantas vezes, nós levantando para fazer a obra do Senhor, quantas vezes alguém chega e mete o dedo no nosso rosto, quantas vezes a gente ouve que a gente é aparecido, que a gente é presunçoso, que a gente é isso, que é aquilo outro. Mas olha o que Davi fez. Davi não olhou para o que o seu irmão estava falando. Davi, ele quis simplesmente que o nome do Senhor fosse glorificado. Se você quer que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, através da sua vida, não pare, não dê ouvido para os contendeiros, não dê ouvido para a voz da multidão. Continua fazendo exatamente aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que é adorar Ele em espírito e em verdade. Quando Davi, ele pega ali as vestes de Saul, porque Saul veste as suas vestes nele de guerra. Aquelas roupas estavam impedindo ali Davi de se locomover, porque Davi era ainda uma criança. Aí o que Deus fez? A glória é do Senhor, o poder é do Senhor, e Deus quer que o nome dele seja glorificado. Davi tira aquelas vestes ali pesadas e ele vai com toda a inocência dele. E aí o gigante ali, talvez ele tenha olhado ali para Davi e pensa assim: poxa, é isso aí que vai me enfrentar? Já tô ganho. Quantas vezes pessoas pensam que a batalha está ganha e é onde perde a batalha. Por quê? Porque se exalta. Porque não acredita em Deus, fica confiando em carros e cavalos. Mas a nossa confiança não, a nossa confiança está só em Deus. Aí Davi, ele vira para aquele gigante e fala: você vai vir com espadas e lanças, mas eu vou em nome do meu Deus. Ei, amado, toda vez que você vai para a batalha, clame ao Senhor. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, clame ao Senhor. Se você vai agradecer, clame ao Senhor. O Senhor, Ele é o nosso Senhor e Ele gosta quando a gente se aproxima dEle. Então, todas as vezes, vamos nos aproximar do Senhor. E ali o Senhor deu a vitória para Davi, porque Deus, Ele estava com Davi. Então, às vezes, as pessoas podem olhar para você, pode desdenhar, pode criticar, pode não dar nada para você. Mas o importante é se Deus te olhou primeiro. O importante é se Deus achou graça na sua vida. Quando Deus, Ele acha graça na nossa vida, amado, não tem para ninguém. O Senhor derrama unção, o Senhor derrama glória, o Senhor derrama poder. E o Senhor pega aqueles que não são para fazê-los. Então, se o Senhor te chamou, se o Senhor me chamou, se o Senhor derramou uma unção sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, não é para a gente se exaltar, é para a gente glorificar o nome do Senhor, é para que outras pessoas vejam aquilo que Deus fez na nossa vida, através das nossas vidas, e também venham se render aos pés do nosso Salvador. Davi, ele tinha uma aliança ali com o filho de Saul. No livro de Samuel, capítulo 25, nós vemos ali Davi enviando parte dos seus homens para ir até Nabal. Nabal, como o próprio nome diz, é um homem insensato. E aí ele responde assim: quem é Davi? Quem é o filho de Isaí? Muitos servos hoje vivem fugindo dos seus senhores. É agora de pegar meu pão, minha água, minha carne, das ovelhas que eu tosquei e dar tudo isso para os homens que vêm, sabe-se lá de onde? Então os homens de Davi voltaram-se e disseram tudo o que Nabal havia dito. Davi disse a seus homens: preparem suas espadas, todos vocês, cada um deles, bem como Davi preparou sua espada. Naquele momento ali, Davi, ele pensou: vou acabar com todos eles. Só que aí a gente vê uma mulher sábia. Aí Abigail, sabendo ali do que Davi pretendia fazer, porque o seu servo foi até o encontro dela e falou, o que ela fez? Abigail, versículo 18. Abigail não perdeu tempo, tomou 200 pães, 2 vasilhas de vinho, 5 ovelhas preparadas, 6 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo. Com isso, carregou os jumentos
e disse a seu servo: vão na minha frente, eu seguirei logo depois de vocês. Ela, porém, não contou nada a Nabal, seu marido. Enquanto Abigail, montada em seu jumento, passava escondida pela montanha, Davi e seus soldados desciam em sua direção. Então ela os encontrou. Davi tinha dito: foi um desperdício ter guardado todo o bem daquele homem no deserto. Todo o bem daquele homem no deserto, a fim de que nada viesse a se perder. Ele me pagou o bem com o mal. Só que aí na Abigail, ela pede para poder falar com Davi. Falar ali baixinho. E Davi achou graça na vida dela. E aí o que Davi fez? Ele poupou aquela nação. Porque Abigail veio e falou para ele não derramar sangue inocente. Né? Ou seja, o seu marido era insensato, ele meteu os pés pelas mãos, mas aí Abigail veio contornando toda a situação. Mais à frente, no capítulo 6 de 2 Samuel, a partir do versículo 17, a gente vê a história de outra mulher, mas essa não sábia. E aí ela meteu os pés pelas mãos. Lá foi um homem e uma mulher contornou a situação. Aqui nós vemos o rei Davi e uma mulher acabando com a vida dela. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17. Eles trouxeram a arca de Adonai e a colocaram em seu lugar, dentro da tenda que Davi tinha preparado para ela. Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas pacíficas diante de Adonai. Quando Davi tinha acabado de oferecer as ofertas queimadas e as ofertas pacíficas, ele abençoou o povo em nome de Adonai, Sisvaô. Então ele distribuiu a todo o povo de Israel e a todos que estavam ali, tanto homens quanto mulheres, um pão, uma porção de carne e um bolo de passas. E depois disso, todo o povo partiu para suas casas. Quando Davi voltava para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com ele e lhe disse: que honra o rei de Israel ganhou para si mesmo hoje, expondo-se diante das escravas de seus servos como qualquer exibicionista vulgar. Davi respondeu a Mical: na presença de Adonai, que escolheu a mim antes que a seu pai e antes que a qualquer um de sua família, para fazer de mim um chefe sobre Israel, o povo de Adonai, eu celebrarei na presença de Adonai. Eu me farei ainda mais desprezível do que isso, e me humilharei aos meus olhos. Mas aquelas escravas que você mencionou me honrarão. Mical, a filha de Saul, permaneceu sem filhos até o dia em que morreu. Tá vendo, amado? Ela ali, como o irmão de Davi no passado, ela julgou, falando que ele estava ali se exibindo, que ele era um exibicionista. Só que não toca nas coisas do Senhor, não toca no ungido do Senhor, porque todo mal, ele cai por terra, amado. E aquela pessoa que se levanta contra o ungido de Deus, aquela pessoa que se levanta contra as coisas do Senhor, essa pessoa, sim, ela é amaldiçoada pro resto da vida.